A letra C é ainda mais abrangente do que a letra B, porque agora nós precisamos calcular a probabilidade dessa pessoa, chutando a prova inteira, acertar pelo menos 3 questões. E aí é preciso que você tome cuidado com essa expressão, pelo menos, porque quando ela aparece, significa que você tem mais de um problema compondo o problema principal. Então eu vou chamar esses problemas que compõem o problema principal de subproblemas. No nosso exemplo, nós temos 3 subproblemas. Por quê? Acertar pelo menos 3 questões significa acertar 3 questões, exatamente 3 questões, ou exatamente 4 questões, ou até a prova inteira, ou seja, as 5 questões. Então nós vamos resolver cada um desses 3 subproblemas e depois nós devemos juntar as subrespostas. O primeiro desses subproblemas foi o que a gente resolveu na letra B. A probabilidade de chutar a prova inteira e acertar exatamente 3, ou seja, errar 2. E nós já descobrimos que essa probabilidade é 40 dividido por 243. Para resolver o segundo subproblema, eu vou usar a mesma técnica que nós usamos na letra B. Eu vou imaginar uma sequência, por exemplo, essa aqui, acerta a primeira, acerta a segunda, erra a terceira questão, acerta a quarta e acerta a quinta. A probabilidade disso aqui acontecer vai ser 1/3 para acertar a primeira questão. A probabilidade de acertar a segunda questão também é 1/3. A probabilidade de acertar a quarta questão também é 1/3. A probabilidade de acertar a quinta questão também é 1/3. Portanto, o 1/3 vai aparecer aí numa multiplicação 4 vezes. Então, eu já vou antecipar isso escrevendo assim: 1/3 elevado à quarta. E a probabilidade de errar a terceira questão, que eu ainda não falei, é de 2/3. Então, essa é a probabilidade de que o indivíduo acerte 4 e erre uma, respeitando esta sequência aqui, A, A, E, A, A. Acontece que eu tenho algumas outras sequências, por exemplo, A, A, A e E. Só que nós já sabemos que essa segunda sequência tem a mesma probabilidade da primeira sequência que eu escrevi aí. Então, o que nos falta agora é descobrir quantas sequências diferentes eu consigo fazer com essas 5 letras, sendo 4 delas iguais. Isso, de novo, cai num problema de anagrama que a gente resolve fazendo 5 fatorial, porque são 5 letras, 4 fatorial, porque uma delas se repete 4 vezes. E esse resultado, que depois você vai ver, dá 5, precisa ser multiplicado por 1 sobre 81, que é 1/3 elevado à quarta, vezes 2/3. Então, perceba que nós temos aqui 5, que é o resultado desses fatoriais, vezes 2, dividido por 243. Portanto, a resposta para o segundo subproblema é 10 sobre 243. E agora a gente vai para o terceiro subproblema, que é o mais fácil de todos. É calcular a probabilidade desse sujeito chutar a prova inteira e acertar a prova inteira. Então, eu só tenho uma sequência aqui, que é A, tudo A. A probabilidade disso acontecer é 1/3 para cada uma das questões. Então, 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, o que vai dar 1/3 elevado à quinta. E isso é igual a 1 sobre 243. Para encerrar a nossa questão, eu agora preciso entender que esses 3 subproblemas não acontecem simultaneamente. Não acontece simultaneamente de o sujeito acertar 3 questões e errar duas questões,
e também, ao mesmo tempo, acertar 4 questões errando uma. Então, o que pode acontecer aqui é uma coisa ou a outra. Então, ou ele acerta 3 errando 2, ou ele acerta 4 errando 2, ou ele acerta as 5 errando nada. E cada vez que esse ou aparece, ele indica para a gente que nós devemos somar os resultados. Então, eu devo fazer 40 sobre 243, mais 10 sobre 243, mais 1 sobre 243, que é a soma dos 3 resultados que nós encontramos para cada um dos 3 subproblemas. Então, o resultado final, 51 sobre 243.